Mateus 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Diga misericórdia. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus agora, para que Ele fale conosco nessa noite. Oremos ao Senhor Deus. Para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Alguém escreveu para mim, dizendo: bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? Verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça, e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Porque sem sacrifício não há conquista. Não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Assim também não há fé sem sacrifício. O sacrifício faz parte da fé. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. Essa frase, essa graça é uma desgraça. Essa graça, de Deus é uma desgraça. Este homem é um dos homens mais bilionários que existe, chamado Edir Macedo. Este homem, nós vemos ele irado com a graça de Deus. Ele fala que se a pessoa quer crer nessa graça, tá tudo jóia. Mas ele não quer essa graça para ele. Essa graça é uma desgraça. Eu até sinto um nojo de falar isso. A graça é uma desgraça. Mas por que tanta raiva de um líder espiritual, a qual muitos chamam de homem de Deus? Por que tanta raiva da graça genuína de Deus? Você vai entender hoje o porquê tanta raiva. Quando nós pregamos sobre a graça de Deus, nós estamos rejeitando qualquer barganha com Deus. Estamos rejeitando qualquer sacrifício financeiro para Deus. Você entendeu agora? Quando eu falo da graça de Deus para você, é que você vai receber as coisas de Deus pela graça, pela misericórdia. Quer dizer, é de graça. Tudo é um favor de Deus por você. Você não precisa sacrificar nada, nenhum bem financeiro e nenhum dinheiro. Então, quando nós anunciamos sobre a graça de Deus, anunciamos que não precisa que você traga nenhuma oferta aqui para ser abençoado por Deus. Não precisa você querer barganhar com Deus com alguns bens materiais, porque Deus não trabalha assim. Se Deus abençoou você, é por graça e por
misericórdia. Então é por isso que eles estão raivosos quando nós anunciamos que a graça de Deus, ela te dá tudo o que você necessita, que você precisa, e o melhor, tudo é de graça. Não precisa sacrificar nada, não precisa entrar em nenhum pacto com dinheiro, porque o Deus te abençoou através de Jesus, e Jesus te abençoou na cruz do Calvário. É nesse sacrifício que Ele abençoou você. Então, essa é a ira sobre a graça de Deus, porque quando eu anuncio a graça, eu estou dizendo para eles que não precisam mais trazerem carros sobre o altar, não precisam mais entrar com propósitos financeiramente falando, com dinheiro, porque tudo que recebemos é de graça e pela graça de Deus. E não é de hoje que os homens querem alcançar o favor de Deus, oferecendo para Deus coisas, não é assim? Se eu dizimar, se eu ofertar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai me abençoar, Deus vai me receber, vai me dar algo em meu favor. Escuta, lá em Atos 20, 8:20, Pedro disse a Simão mágico: o seu dinheiro pereça com você, pois pensou que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Quer dizer, ele viu as pessoas, recebendo o poder do Espírito Santo, Marlene. E o Simão mágico, ele queria comprar o poder de Deus, ele queria dar dinheiro, ele queria ofertar dinheiro para comprar o favor de Deus, o poder de Deus. E ele foi duramente repreendido, porque o Senhor não aceita barganha, o que Ele dá para nós é de graça, não há nada pago. Então, esses homens estão irados com a graça de Deus, porque nós anunciamos uma graça que não é uma graça barata, é uma graça que lhe dá tudo o que você precisa e necessita. Jesus, quando gritou, está consumado, quer dizer, tudo já está pago, tudo já foi pago, não precisam mais que vocês fazem nenhum tipo de sacrifício, muito menos financeiros e bens materiais, porque foi através da cruz do Calvário que vocês são abençoados por Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Desde tempos atrás, tempo das indulgências, a qual muitas pessoas davam dinheiro. Olha para cá para você entender. Eles davam dinheiro e os padres aceitavam, a fim de eles serem perdoados por Deus. Quer dizer, eles queriam comprar, pagar para serem perdoados por Deus. E o pior, os lobos aceitavam. Sendo assim, desprezando a graça de Deus. Eu não preciso ofertar nada para Deus abençoar a minha vida. Eu não preciso entrar com nenhum voto de sacrifício financeiro para Deus abençoar a minha casa, a minha família. Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos na cruz do Calvário. Então nunca caia nessa. Esses homens estão barateando a graça, dizendo, não, é pela graça, mas portanto precisa sim de um sacrifício. Então Jesus morreu em vão para eles, para mim não. O sacrifício que foi aceito e desfez qualquer outro sacrifício foi o sacrifício de Jesus Cristo. Esse sacrifício, escuta, quando Jesus sacrificou na cruz, todo sacrifício de animais ou outros sacrifícios foram banidos, porque ali está o sacrifício perfeito de Deus, único e perfeito. Então Simão mágico, ele tentou comprar o favor de Deus, o poder de Deus,
Nas indulgências, aqueles homens recebiam valor para serem perdoados por Deus, querendo comprar o favor de Deus. Escuta uma coisa: você pode comprar quase tudo com seu dinheiro, mas ninguém compra Deus. Deus não é corrupto, Deus não é como os homens Ele é justo. Não se compra Deus, não se barganha com Deus. O nosso Deus trabalha porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. Ninguém poderá comprar o favor de Deus. Ninguém. E é por isso que esses homens odeiam a graça. E olha só, eles vão dizer assim: não, mas calma aí, a graça de Deus é assim, sacrificar a carne também, eu sei disso. Você precisa sacrificar a carne, quer dizer, não obedecer à carne, eu sei disso. Mas quando eles falam sacrificar, você sabe disso. Nessas igrejas, eles querem dizer o que, pastor Érico? Quando fala assim, vem sacrificar algo para Deus, eles pedem o que, pastor Érico? Não é dinheiro? Não é um bem material? Eles pedem bens materiais, eles pedem dinheiro para que sacrifique a Deus. Escute, meu irmão, não caia nessa, não aceite esses lobos devoradores. Esses homens só querem o seu dinheiro, eles só querem enriquecer com o reino de Deus, eles querem enriquecer usando o nome de Deus. Mas escuta isso, não somos tolos, nós pertencemos a Deus e cremos não no sacrifício humano de ofertar alguma coisa, mas no sacrifício de Deus, de Jesus Cristo naquela cruz. A campanha da fogueira santa, quem já ouviu falar? Você já foi lá, irmão? Fala a verdade para mim. Você já foi lá? Se não foi, nunca vá. É 2 vezes por ano. Lá sacrificam dinheiro, carros, anéis, cordões de ouro, de prata, a fim de que Deus te ouça, que Deus te ajude, que Deus venha ao teu favor. E aonde você vê isso na Bíblia? Aonde você vai ver Deus cobrando de alguém para curar um ser humano, para abençoar alguém? Esse Deus não é o nosso Deus. Escuta, Ele não é o nosso Deus. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, sem eu pagar nada. Agora olha só, quando eu falo sobre a graça de Deus, tia, mãe, eu estou destruindo todo o planejamento, irmão Antônio, que esses homens têm, a fim de falar sobre sacrifício financeiro. Já faz tempo que a igreja deixou de ser uma casa de oração para ser uma casa de negócio, uma coisa rentável, uma coisa que dá muito dinheiro. Tem até colegas meus que dizem: eu vou abrir uma igreja porque eu estou precisando de dinheiro. Eles queriam abrir uma igreja porque queriam dinheiro. Por isso que fala a Bíblia que por amor ao dinheiro, muitos se desviarão da fé. Por amor ao dinheiro, eles vão se desviar da fé e cairão em dores e ruínas. Então, meu irmão, a graça de Deus destrói qualquer sacrifício financeiro. Por isso aqui nessa igreja não aceitamos que você venha aqui e fale: eu vou sacrificar um dinheiro para Deus. Não. Eles falam sobre a fé sacrificial. O que é isso, pastor? É uma fé que exige sacrifícios. Você entendeu? É uma fé, Jane, uma fé sacrificial. Quer dizer isso? É uma fé que vai exigir de mim sacrifícios. Mas na verdade a minha fé não vai exigir
que eu sacrifique. A minha fé vai exigir que eu creia no sacrifício de Cristo. Entendeu ou não? A minha fé não vai exigir que eu sacrifique nada, mas vai exigir que eu sacrifique, que eu creia no sacrifício de Cristo. Agora vamos lá. Por que tanta ira da graça de Deus pregada? Como esses homens manteriam suas vidas luxuosas? Como esses homens manteriam suas mansões pagas? Como esses homens iriam provar do melhor dessa vida se não pregasse a fé sacrificial, que exige que eu sacrifique bens financeiros, dinheiro a Deus, dinheiro para eles? Se eles não pregassem sobre isso, como eles manteriam os seus aluguéis, seu dinheiro em mão, no banco? Como? Impossível. Então esses homens, na verdade, eles odeiam pregar sobre isso, porque isso iria destruir as ideologias deles de manter uma vida boa nessa terra. Você entendeu? Entendeu, Paulinha? Se eles pregassem sobre a graça, e a graça de Deus não quer que eu sacrifique nenhum dinheiro. Sim, vou sacrificar a minha carne por amor a Cristo, amém? Sim. Mas sacrifícios financeiros, sacrifício de bens materiais, não será aceito. Então, o que seria desses homens se a graça de Deus fosse pregada na igreja deles como a graça é? Eles iriam à falência, não teriam mansões, não seriam enriquecidos em prol usando o nome de Deus. Agora olha só, eu li para você uma palavra aqui. Jesus expulsou os vendilhões, pastor Érico. Aqueles homens que usavam a casa de Deus para negócio, para ganhar dinheiro. Esses homens fazem o que hoje? Usam a casa de Deus para ganhar dinheiro. Estou certo ou não? Quer um sinal? Quer um sinal? Estou sem nada aqui hoje, estou sem nenhum real. Quero levantar 10 mil. Eu quero 100 pessoas com R$1.000. Dá quantos? Quantos? 100 mil? É 100 mil? Já tenho 100 mil no bolso. Rápido. Em 5 minutos o homem 100 mil para mim. Viu como é rápido enganar as pessoas? E Cristo, meu irmão, Cristo Jesus, Ele não quer que nós façamos isso. Valorize o teu ministério que prega sobre a graça de Deus genuína. Valorize a igreja que não arranca sua lã, que não arranca seu dinheiro. Não exige fé sacrificial, mas exige fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. Então esses homens, como manteriam suas vidas? Agora escuta aqui. Jesus expulsa os vendilhões, expulsa os homens que faziam na casa de Deus negócio, a fim de arrancarem dinheiro. Sabe o que é o mal agora? Esses homens estavam no pátio. Pastor Érico, pega essa. Estavam no pátio. Hoje eles estão aonde? Nos púlpitos pregando. Entendeu, tia? Eles antes ficavam na porta ali no pátio, vendendo e barganhando as coisas. Mas agora eles estão aonde? Nos púlpitos pregando. E pregando sobre uma graça barata. Tá bom, é a graça de Deus, mas você precisa sacrificar alguma coisa. Não. A graça não exige nenhum sacrifício seu, financeiro e nem material. Mas o que seria deles se eles não pregassem sobre isso? Se eles pregassem sobre isso, aliás. O que seria deles, Priscila, se eles pregassem sobre a graça de Deus? Como pagariam suas mansões? Como pagariam seus carros luxuosos? A sua vida boa aqui na terra? Como eles manteriam tudo isso pago? Se eles pregassem sobre a cruz do Calvário, se eles pregassem sobre a graça de Deus,
como manteriam? Quem entendeu até aqui? Então, antes eles viviam onde? Aqui em Mateus 21, esses homens que faziam da casa de Deus um negócio, eles ficavam ali na porta do templo, ali no pátio, a fim de arrancar dinheiro, arrecadar dinheiro. Hoje eles estão no púlpito pregando, anunciando sobre ofertas sacrificiais, sobre dinheiro, sobre bens materiais. Agora olha isso. Já leu na Bíblia? Resumindo, lembra de Pedro? Ele estava afundando ali na tempestade, naquele mar. Jesus viu Pedro afundando ali. Jesus, ele não pediu nada para ajudar aquele homem. Ele apenas ajudou. Jesus não cobra nada para ajudar você. Ele não cobra nada para curar você. Nenhuma vez na Bíblia você vai ler que alguém teve que sacrificar uma oferta para que Deus fizesse algo. Irmãos, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. A graça foi manifestada. Senão Cristo morreu em vão para nós. Se eu sou abençoado, se eu sou curado, se eu tenho uma família, se eu tenho um emprego, se eu sou curado por Deus, se eu sou liberto, se minha família é liberta, tudo isso é pela graça de Deus. Então nessa noite, irmãos, eu quero que você creia nisso, não na fé sacrificial. Essa Igreja Universal prega sobre a fé sacrificial. Vai estudar. É uma fé que exige sacrifícios. E eu anuncio por ser uma fé. Qual que é a fé verdadeira? Que a sua fé só creia no sacrifício de Cristo. Olha que diferença. Você vai crer somente no sacrifício de Jesus Cristo. Agora vamos lá. Eles falam assim: o dinheiro que você vai trazer é para Deus. É para Deus mesmo? É para Deus, irmão? Você acha que é para Deus, Edmilson? São para eles. O dinheiro não é para Deus. O dinheiro é para eles. Isso que eu falei, chama para pregar lá, vou lá pregar sobre a graça de Deus, sou expulso, nunca mais me chamam, nunca mais me aceitam lá dentro, porque eu vou destruir, escuta, eu vou destruir toda a fé sacrificial, todos os bens, campanha com bens financeiros, com campanhas com dinheiros, para que Deus me abençoe, meu irmão, eu não preciso disso. É a cruz do Calvário, é o sacrifício de Jesus, que já abençoou todas as áreas da minha vida, todas. Meu irmão, você é abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida. E tudo isso não é por sacrifício seu, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Quem entendeu até aqui? Agora olha isso. Deixa eu ver que hora que é aqui, se dá tempo. Dá tempo. Eles vão dizer assim, ó. Você vai sacrificar algo para Deus? Quantas vezes, né? O pastor fala assim: eu vou subir no monte e vou sacrificar por você, não é assim?
Quantas vezes a ministério que eu estava antes, tio? O ministério não estava antes? O pastor falava assim: eu vou subir e vou sacrificar por vocês. Aí nós, eita glória, coisa maravilhosa. Ele vai sacrificar por nós, é isso? Hoje eu não creio mais nisso. Um dia, eu vou falar, tá, irmãos? Se eu for preso, me segura aí. Nem tira eu, deixa eu lá. Mas escuta o que eu vou te falar. Igreja, plenitude do plano de Deus. Você conhece ou não? Se você assiste isso daí, irmão, você tem que se converter ainda, hein? Esse homem subiu de joelhos o monte do Cocaia. Subiu de joelhos, filmando e tudo. Quando chegou lá em cima, ele bateu no peito e falou: o meu sacrifício vai abençoar vocês. Eu tenho esse vídeo aí, quem quiser ver. O meu sacrifício vai abençoar vocês. Aí eu não. O que abençoou a minha vida foi o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Esse sacrifício, ele é e foi aceito por Deus. Esse sacrifício, ele é e foi aceito por Deus. Vocês podem dizer: eu sou bendito de Deus, eu sou abençoado por Deus. Por quê? O sacrifício de Jesus Cristo foi aceito por Deus em meu favor. Enquanto eles focam no sacrifício humano, sacrifique, traga seu Isaac, não é isso? Traga seu Isaac. Quem que é o Isaac? Traga seu Isaac. A chave do seu carro, traga ele aqui. Enquanto eles focam no sacrifício financeiro, o evangelho verdadeiro, ele foca no sacrifício de Cristo. Então escute, irmão, não caia. Por isso que a graça para eles é uma desgraça. A graça é uma desgraça, porque desfaz todo o castelo que eles construíram. Como manteriam, vou repetir, como manteriam as suas mansões, como manteriam seus carros de luxo, como manteriam suas piscinas, seus passeios caros, seus aviões. E eles não vêm para o nosso lado. Olha o que eu vou te falar. Não vêm para o nosso lado. Não é porque não creem em Cristo. É porque eles amam dinheiro. Eles amam dinheiro. E eles sabem, quem prega sobre a graça de Deus vai viver dependente não do dinheiro, mas da graça de Deus para viver. É do pão de cada dia. Eu dependo do pão de cada dia que Deus me dá para mim comer. Esses homens dependem da fé alheia. Agora que eu vou te falar, eles enriquecem com o suor dos outros. Edmilson, não é forte? Se você vai lá e sua oferta lá, se tudo o seu dinheiro lá, ele vai ficar rico com o seu sacrifício, com a sua oferta, com o suor do seu rosto. Pare com isso, irmãos. Olha só, eles enriquecem a cada dia mais e o povo empobrece a cada dia mais. Irmã Marlene, e nós estamos dormindo, pastor, não pregue sobre eles. Temos que anunciar. Fomos colocados como defesa do evangelho. A maior luta de Paulo, meu irmão, a maior luta de Paulo não foi as pedradas, o risco de morte, foi contra os falsos profetas. Vai ler a Bíblia. A maior luta dele foi com esses homens falsos. A minha maior luta é com esses homens. Eu não aceito, eu não posso, eu não aguento mais ver eles barateando a graça de Deus. Eu não aceito eles mais falando que para você ser abençoado tem que ofertar, tem que fazer alguma coisa para Deus, que para ir para o céu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer vários rituais. Agora, esse conselho é para eles. Conselho não. Essas duas palavras que eu vou falar para terminar agora a palavra.
Eu quero deixar 2 assuntos pautados aqui para terminar a palavra. 2 assuntos pautados. Qual que é o primeiro? Tudo bem. Vocês podem pregar sobre a fé sacrificial. Que a fé exige que vocês creem e façam sacrifícios. Nós aqui dessa igreja, nós cremos somente no sacrifício de Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero pautar. Qual que é o segundo, que é o mais forte? A Bíblia diz assim, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Vocês podem continuar pregando sobre isso. Vocês podem continuar enganando o povo e pedindo ofertas financeiras em prol de favores de Deus. Só que escute uma coisa, uma hora ou outra, vocês vão cair na mão de Deus. E terrível vai ser esse dia que vocês caírem na mão de Deus e barganharam com Deus, tentaram barganhar com Deus, enriqueceram usando o nome de Cristo, enriqueceram pregando o Evangelho, enquanto os membros passando necessidades. Terrível coisa é quando vocês caírem na mão de Deus. Terrível coisa. Podem enganar, continua enganando o povo, continua mentindo, continua pregando sobre uma graça barata, pode continuar, mas eu afirmo, terrível coisa é quando vocês caírem na mão do Deus vivo. E para terminar, o que diz aqui, vou apenas ler. Eu vou apenas ler. Apocalipse, sabe não, tá? Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Beba de graça. Beba de graça. Isaías 55:1, escuta, Isaías 55:1, ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, mesmo sem dinheiro, sim, vinde, comprai sem dinheiro, e sem preço vinho e leite. Você que tem sede, venham, mesmo sem dinheiro, compre mesmo sem dinheiro, sem nada. Quer dizer, aqui a salvação, os favores de Deus é anunciado de graça. Então Deus não precisa de nenhuma barganha com você. Está ouvindo? Deus não é como você e seu filho. Filho, se você obedecer, eu faço isso para você. Não é assim? Mãe, não é assim com o filho? Filho, se você obedecer ao papai te leva para passear daqui a um mês. Não é assim? Barganhando com o filho? Deus não trabalha assim, não. É por isso que para esses homens a graça é uma desgraça. Mas para nós, a graça é o maior bem de Deus. A graça tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a mais pura graça de Deus. Eu estou aqui, 20 anos liberto. Pastor Érico, mais de 15 anos, pastor, por aí, né? 15 anos. Foi de graça. Não é preciso que eu feche nenhum dinheiro financeiro. Quem aqui pecou, não precisa pagar indulgências, não. Dá uma oferta sacrificial, não. Para que Deus cure alguém ou perdoe alguém. Aqui tudo é pela graça, do início ao fim. O único sacrifício que é aceito é que eu entregue minha vida a Ele. Isso.
Agora financeiros. Sacrifique a minha carne. Agora financeiros. Bens materiais, nunca. Quem nunca ouviu essa frase nessa igreja? Traga a chave do seu carro aqui. Ele vai te dar uma Ferrari, uma BMW. Eu já ouvi isso lá. Esse não é o Deus que eu prego. Não é o Deus que eu creio. Então você pode ir embora feliz hoje. Então uma igreja que prega a verdade para você. Ter pastores que não te enganam. Pastores que não querem arrancar toda a sua lã. Que não fazem em ti lavagem cerebral. Porque a fé não exige sacrifícios financeiros, nem materiais. A fé exige que eu creia no sacrifício de Jesus Cristo. Quem entendeu, pode aplaudir o Senhor.